Dá para viver sem dieta? Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão importante que acaba trazendo muita confusão na cabeça das pessoas. Bom, a resposta curta é sim, dá para viver sem dieta. Algumas pessoas vão ter mais dificuldades que outras, mas antes eu queria explicar o que significa viver sem dieta, o que significa ter uma alimentação que não seja baseada em regras externas pensadas por uma outra pessoa. Tá? Bom, o que não é viver sem dieta? Né? Basicamente, não é comer tudo o que você quiser sem critério e sem nenhum tipo de responsabilidade, né? Essa é uma confusão que as pessoas têm. Não fazer dieta não significa que eu vou sair comendo de tudo, de qualquer maneira, tá? Isso não é verdade, né? Normalmente a gente trabalha com a permissão e não com a permissividade. E aí, para quem não sabe a diferença da permissão para a permissividade, é que a permissividade é a liberdade, porém sem responsabilidade, enquanto a permissão é a liberdade com responsabilidade. Então, quando a gente pensa em permissão para comer, que é um tema muito importante, o primeiro ponto é que você já tem permissão para comer. Eu acho que esse talvez seja o primeiro ponto. Você só não sabe disso, né? O que eu quero dizer com isso é que você já come os alimentos que você gosta e que talvez você fique culpado por comer. Só que a questão é, como eu posso fazer para poder comer esses alimentos com mais responsabilidade? Então, quando a gente pensa numa vida sem dietas, não é uma vida sem regras e uma vida completamente solta e completamente sem nexo, tá? Quando a gente pensa, então, na alimentação baseada na nossa consciência, né, vamos dizer assim, onde é o que a gente trabalha aqui basicamente, a gente traz pontos como mudanças alimentares. Então, muita coisa que talvez você precise olhar é que você vai precisar fazer mudanças na sua alimentação, provavelmente. Talvez você vai ter um pouco de dificuldade para entender qual tipo de mudança você vai fazer. Porém, é importante entender que fazer dieta, ou melhor, não fazer dieta não é sinônimo de não fazer mudanças. Não fazer dieta não é sinônimo de comer qualquer coisa de qualquer maneira. Então, o ponto importante é a permissão, ela deve vir com responsabilidade. Então, da mesma maneira, porque se você parar para pensar, você já tem responsabilidade, você já tem ponderação na sua vida em diversos fatores. Eu imagino que você não saia comprando tudo que você vê pela frente. Se você faz isso, eu aconselho buscar ajuda, porque você vai se endividar e vai ter problemas. Então, considerando isso, você já tem critérios, você já tem ponderações, você já faz ponderações na sua vida de uma maneira geral. Então, o raciocínio não é muito diferente para a comida. Eu entendo que, se você fez muitas dietas ao longo da vida, pode ser que seja um pouco difícil compreender que existe um meio do caminho entre a restrição que te foi imposta, né, por um profissional, por alguém, enfim, ou por você mesmo, da permissividade total. Então, o que acontece muito é que as pessoas elas ficam muito num pêndulo. Ora, a pessoa vai, quanto mais ela estica a corda para restrição, chega uma hora que ela solta, e quando ela solta, ela vai para o mesmo lado, ela vai para exageros e às vezes até compulsão. Ou seja, a pessoa ela vai comer de tudo de qualquer maneira. E viver sem fazer dieta não significa viver no exagero. É isso que é o ponto aqui que eu acho que é o mais importante de hoje. Então, a questão é, viver sem dieta é viver podendo fazer escolhas conscientes, é poder viver em sintonia com o seu próprio corpo, você ter a capacidade de perceber o seu próprio corpo, você ter a capacidade de entender o que está acontecendo. Tá? É claro, né, que isso pode ser difícil para quem fez muitas dietas, porque você terceirizou essa autonomia do seu corpo por muito tempo para outras pessoas. Logo, de início, talvez vai ser difícil mesmo você retornar para esse lugar de autoconsciência e de consciência interoceptiva, que é essa capacidade que você tem para perceber o próprio corpo, tá bom? Então, assim, uma coisa muito importante quando as pessoas param de fazer dieta, elas acabam desconsiderando o lado nutricional da comida. Porque uma coisa que a gente fala muito aqui a gente precisa considerar todos os lados da comida, o lado social, o lado emocional e também o lado nutricional. Social, emocional, nutricional, cultural também, obviamente. Então, a gente come por vários motivos, a gente não come só para nutrir o corpo. Então, o que acontece muito é que quando as pessoas largam a dieta e escutam às vezes a gente falando, olha, a gente tem que olhar para o nosso corpo, a comida tem várias facetas, a gente precisa entender melhor.
como que a gente faz, os motivos que nos levam para a comida e tal. O que acontece muito é a pessoa de, ela deixa de lado o lado nutricional da comida. E aí isso é muito complicado, porque a gente precisa desse lado nutricional também. Só que então, a gente precisa do lado nutricional, mas a gente também precisa do lado emocional, a gente precisa do lado social, a gente precisa entender que comer não é só nutrir o corpo, não é só encher a gasolina, encher o tanque do carro, tá? Então a gente precisa compreender isso para a gente poder entender o que realmente significa viver sem dieta, tá? Então viver sem dieta significa que você tem liberdade para tomar suas decisões, porém a gente trabalha, né, no nosso trabalho, a gente trabalha exatamente a sua melhora da capacidade de tomada de decisão, porque a sua tomada de decisão ela é muito influenciada pelo que você come, pelo tamanho da sua fome, ela é muito influenciada pelo seu estado de humor, ela é muito influenciada pelo seu ciclo menstrual, se for o caso. Então, o que acontece é compreender tudo isso faz parte do pacote de viver sem dieta. Tá? Então essa confusão que as pessoas fazem, se eu não tiver regras eu vou me perder, eu vou acabar, enfim, vou acabar me exagerando, vou acabar caindo num lugar ali de permissividade, né, de total irresponsabilidade. Isso pode ter sido a sua experiência até aqui, mas não precisa ser a sua experiência. O que a gente vê no consultório, o que a gente ajuda as pessoas a trabalhar, e a gente trabalha exatamente nesse sentido, trabalhando exatamente esses pontos de autorresponsabilidade, de compreender o seu corpo, você está com fome, você não está com fome, o que está acontecendo, quais são as principais questões desse momento, o que você está sentindo, como é que você pode lidar com isso. Então tudo isso, quando a gente pensa então na vida sem dieta, tem todo um pacote por trás, tem uma gama de coisas que a gente vai trabalhando para que você consiga ter autonomia com responsabilidade, tomando boas decisões, inclusive em relação a quantidades, não somente em relação à qualidade, tá bom? Então, assim, eu acho que esses seriam os principais pontos para hoje, né? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais curto, até do que 10 minutos, mas espero que tenha feito sentido para você. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E é isso. Obrigado, gente. Até a próxima.